Hoje, a gente vai desvendar uma metodologia bem poderosa para engajamento no Instagram. É o sistema Stories 10x. Vamos mergulhar de cabeça nos segredos por trás daqueles stories que simplesmente funcionam, sabe? Vamos lá. Começando com uma pergunta que, olha, com certeza todo mundo que cria conteúdo já se fez em algum momento. Por que às vezes parece que a gente está falando sozinho nos stories? Que eles são postados assim, no vácuo, sem gerar aquele resultado que a gente tanto espera? Então, a resposta para isso, pelo menos segundo essa metodologia, está num erro bem básico, um mal-entendido fundamental. O motivo mais comum para essa falta de resultado é pensar nos stories como se fossem uma vitrine. Só isso. Um lugar para simplesmente mostrar produtos, mostrar a vida, enfim, só exibir coisas. A grande virada de chave que precisa acontecer é justamente essa: sair desse modelo antigo, da vitrine, e adotar uma nova forma de pensar, que é o sistema de sinais. É basicamente deixar de ser passivo e passar a ser proativo. E essa frase aqui, ela resume tudo, é a base de tudo. Stories não é vitrine, Stories é um sistema de sinais. É a mudança de paradigma central dessa metodologia Stories 10x. E olha, entender isso de verdade é o primeiro e talvez o mais importante passo para virar o jogo dos resultados. Beleza, então vamos para a primeira parte. Mas, na prática, o que significa ser um sistema de sinais? Como é que o Instagram lê esses sinais que a gente envia para ele? É simples, na verdade. O algoritmo do Instagram dá mais moral, ele prioriza quem consegue fazer as pessoas interagirem. E ele mede absolutamente tudo. Se respondem aos stickers, se votam nas enquetes, se clicam nos links. Ele vê até se alguém assiste de novo um story, se a pessoa vai até o final de uma sequência inteira e talvez o mais forte de todos, se a pessoa sai dos stories e manda uma mensagem no direct. Cada coisinha dessas é um sinal super poderoso. Ok, isso leva a gente direto para a regra de ouro, a regra mais importante desse sistema todo. Se a meta é gerar interação, como é que a gente estrutura o conteúdo para conseguir isso sempre, de forma consistente? A chave é essa aqui: parar de postar stories soltos, aleatórios, sabe? Um sobre cada coisa, sem conexão. O foco muda completamente. A ideia não é mais postar stories, e sim rodar sequências. Sequências com intenção, onde cada pedacinho se conecta com o próximo, tudo com um objetivo bem claro. Mas beleza, o que é uma sequência afinal? Pensa assim, é um conjuntinho de stories, todos amarrados por um mesmo tema, contando uma pequena história, ou com uma promessa, uma recompensa no final. O grande objetivo é criar retenção, fazer a pessoa ficar ali e mais, criar o hábito dela querer ver as sequências. É transformar aquele momento que passa rápido numa experiência com começo, meio e fim que prende a atenção. Ok, a gente entendeu a importância das sequências, mas tem um detalhe. Como é que se faz a pessoa sequer começar a assistir? Porque, vamos combinar, a concorrência é gigante. E é aí que entra o segredo. O primeiro story. Ele é quem decide tudo. Esse primeiro story, ele tem uma missão: apertar um botão psicológico em quem está assistindo. E esse gatilho, dentro da metodologia, tem nome. É o dispositivo. Pensa num dispositivo como um comando, algo que dispara uma reação na hora e já prepara o terreno, já dá o tom de toda a sequência que vem pela frente. Então, para ser um bom dispositivo de abertura, ele precisa fazer uma de 3 coisas, e fazer bem feito. Ou ele cria uma curiosidade genuína, daquelas que a pessoa precisa saber o resto. Ou ele cria uma identificação instantânea, do tipo, nossa, isso é muito eu. Ou então ele faz uma pergunta mas tão fácil de responder que a pessoa responde quase sem pensar. A ideia é fisgar a atenção logo de cara, no primeiro segundo. E o legal é que isso não é só teoria. A metodologia entrega, um arsenal completo desses dispositivos. É uma caixa de ferramentas cheia de opções, cada uma com um propósito bem específico para usar em momentos diferentes, com objetivos diferentes. E esse arsenal é todo organizadinho por função. Por exemplo, tem os dispositivos de entrada, tipo o Você Sabia, que serve para abrir a porta da curiosidade. Tem os de retenção, como a resposta escondida, que segura a pessoa até o final. Tem os de prova, que é quando se usa um print de conversa como prova social, sabe? E tem até os de conversão, como o tal do link oculto, que é uma forma de ver quem está realmente interessado antes de mandar um link.
Mas a verdadeira mágica acontece quando a gente começa a combinar esses dispositivos. É aí que nascem os padrões, que são sequências que já foram testadas e funcionam. É aqui que o sistema ganha vida de verdade e vira um mapa para o sucesso. Vamos dar uma olhada no padrão A, que é um clássico super eficaz. É uma receitinha de bolo com 5 passos. Primeiro, um gancho forte, bem específico. Logo depois, uma enquete, bem simples, para gerar aquela primeira interação. Terceiro, vem a prova, um print, um exemplo, um estudo de caso. Quarto, a entrega, que é onde se dá aquilo que foi prometido. E por fim, o CTA, a chamada para ação, tipo, levanta a mão aqui ou quem quer o link. É um roteiro prontinho do começo ao fim. E essa frase aqui, ela amarra toda a filosofia por trás disso. Não é criatividade, é consistência com o mecanismo. Ou seja, o sucesso no Stories não vem de um raio de inspiração que cai do céu. Ele vem de aplicar com consistência um sistema, um mecanismo que já foi provado que funciona. Então, a grande lição é essa. O segredo é pensar em sistemas, não em posts soltos. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Com tudo isso em mente, qual seria a primeira sequência que faria mais sentido colocar em prática?